Bom, boa noite aí, João. Boa Só noite. for assistindo aí depois, vamos para a nossa aula aí de termodinâmica, né? Bom, na aula passada, eu estava falando sobre a atividade, né? Como desenvolver ela. Vou falar um pouco aí da nossa parte de entendimento, né? Como é que se chegou nesses conceitos da termodinâmica, as duas leis da termodinâmica em si, né? Então, para falar das leis da termodinâmica, eu preciso falar da lei dos gases, que foi a partir dela que se enunciou aí as leis da termodinâmica que a gente conhece hoje, né? Deixa eu, deixa eu compartilhar. Bom, então a termodinâmica que a gente conhece aí hoje, ela é fundamentada nas duas leis, né? Eu vou falar delas aí. Essas leis, elas não têm prova do ponto de vista matemático. Elas são chamadas leis empíricas, elas só é do ponto de vista experimental. Então, não tem ali uma lei matemática formal, rígida, igual tem as outras leis da física, né, que provam ali que, né, da existência dessas leis. Mas ela é fundamentada, né? Por que que ela ainda é fundamentada, apesar de tudo? Não tem nenhuma ausência de experimento contrário, né? Ou chamado na matemática de contra-exemplo, né? Ainda não tem contra-exemplo que refutem essas duas leis da termodinâmica, né? Bom, a termodinâmica, né, como ciência, ela é recente, né? Ela não tem muito tempo aí comparado com as outras ciências. Ela é do século XIX, né? Justamente ali quando teve o advento das primeiras máquinas ali nas máquinas a vapor, né? Principalmente ali coincidindo também com as primeiras revoluções, com a primeira revolução industrial, né? A gente tinha ali as máquinas a vapor e naquela época então precisava se medir, né, essa eficiência, né, da máquina a vapor. Bom, e esse objetivo de descrever e avaliar essas máquinas térmicas, né, hoje o melhor exemplo que a gente tem de máquina térmica é o quê? Caldeira e o motor a combustão, né? São os melhores exemplos de máquina térmica que a gente tem aí, né? São máquinas relativamente antigas, né, de concepção antiga, que são utilizadas até hoje, né? Bom, então, pessoal, como eu falei, para a gente falar, né, ter um preâmbulo, para a gente iniciar a falar dessas leis, a gente precisa ter uma noção da lei dos gases. Então, os gases, né, pessoal, tem duas características, né, que é a sua compressibilidade, então o gás a gente consegue comprimir e a gente também consegue expandir esse gás, né, seja adicionando calor ou uma outra forma. É uma característica notável dos gases. Bom, o gás como um líquido, como outro, ele também é considerado um fluido. Então, ele vai ter variações de volume quando submetido a pressões relativamente pequenas e tende a ocupar todo o espaço. Então, ele tem essa, como é que fala, de espalhar, né, de ocupar o espaço de forma homogênea. Bom, então, pessoal, quando a gente vai falar de um gás, caracterizar ele, né, a gente, no seu estado físico, a gente analisa ele por três grandezas: volume, pressão e temperatura. É dentro dessa tríade, né, que é o PVT, pressão, volume, temperatura. A gente chama também de variáveis de estado. Bom, então em um sistema de refrigeração a gente sabe como funciona, né, basicamente, né? É um sistema ali que vai trocando calor e mudando de fase de pressão também. Então ele varia de pressão, volume e temperatura. Então esses fluidos, seja ele líquido, gás ou não, vai estar sujeito a variação de volume, pressão e temperatura, alterando o estado físico, proporcionando essas variações de energia é justamente o que a gente precisa para poder fazer uma climatização, refrigeração de um local, que é essa variação de estado, essa variação de pressão e volume, que é essa variação de energia, essa energia que a gente precisa para fazer o sistema funcionar. Bom, então, pessoal, ainda falando da lei dos gases, a gente vai ter então as transformações desses gases nessas três variáveis. Então, ela pode ocorrer se eu tiver a transformação desse gás a um volume constante, eu vou chamá-la de transformação isocórica. Se a transformação desse gás for quando a pressão é constante,
ou seja, a minha pressão é constante, mas o meu volume do gás e a temperatura varia, é uma transformação isobárica. Já se a minha temperatura ela permanece constante, mas eu estou variando volume e pressão, quer dizer que essa transformação do meu gás ela é isotérmica. Então, iniciando pela transformação isocórica, em que o volume é constante, o volume, ou seja, é mantido, eu altero pressão e temperatura. Então, pessoal, eu posso avaliar o gás pelo seu estado anterior, seu estado atual. A gente chama de P1, V1, T1, P2, V2, T2. Nesse caso aqui, como o volume é constante, então eu tenho aqui um V1 aqui e um V2, como é constante, aqui está multiplicando, certo? Como é constante, vai ser igual ao outro. Então, por isso que é só a relação P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Então, é só a variação entre pressão e temperatura, já que o volume é constante. Nessa transformação, pessoal, a pressão e a temperatura elas se relacionam de forma linear, ou seja, se eu aumentar a temperatura linearmente, se eu aumentar a minha temperatura de forma aqui linear, gradativa, a pressão também vai se comportar também de uma forma linear e proporcional. Então, uma reta, né? A gente vê esse comportamento de uma reta crescente. Ou se vier uma contração do gás, ela pode vir no sentido inverso, né? Então, pode ser tanto no sentido para subir quanto de descida. No caso aqui é tanto de expansão, aumento de pressão, quanto diminuição também. Bom, já para a transformação isobárica, a pressão é mantida constante, que vai variar temperatura e volume. Então, se eu tenho, por exemplo, um estado inicial do meu gás, uma temperatura inicial, uma pressão inicial e um volume inicial, como a pressão é constante, por exemplo, se eu duplicar a minha temperatura, se eu duplicar a temperatura aqui, e meu volume também, se eu duplicar, vai agir da mesma forma. Então, da mesma forma, no isocórico, no isobárico, também é uma relação proporcional e linear. Já na transformação isotérmica, aí eu vou ter uma temperatura mantida constante, vou variar então volume e pressão. Então aqui se eu tiver a mesma temperatura aqui, ó, então aqui eu tenho T1 igual a T2 é igual a T3. Logo, vai ser a relação P1V1 que é igual a P2V2, P3V3. Essa relação aqui, pessoal, é a única diferente das demais, da isocórica e da isobárica. A relação isotérmica, ela é essa curva que a gente chama de assintótica, ou seja, ela tende a pressão zero à medida que eu diminuo o volume e ela tende ao volume zero quando eu aumento o volume. Ou seja, ela aproxima, ela não chega próximo. A assintótica é porque ela realmente aproxima bastante, mas nunca encosta nos eixos. Então, por isso chama de relação assintótica. Então, não é uma relação linear e direta, ela tem essa característica aí. Bom, pessoal, então a partir dessas transformações do gás, eu vou aproximar o meu gás no chamado modelo ideal. O que que é um gás ideal ou modelo ideal ou perfeito? É um gás hipotético, né, pessoal? Então, não existe na realidade esse tipo de gás, a gente faz essa aproximação. E esse gás é moléculas que não apresentam volume próprio e não sofrem mudança de fase, ou seja, independente da pressão, do volume que eu aplico a temperatura, ele nunca muda de fase, ele está sempre na fase gasosa. Por isso que é um gás ideal. É impossível qualquer um gás que tenha aí ele não ter volume próprio, né? Todo gás, todo, né? Então, por isso que é uma aproximação, é uma simplificação para a gente poder elaborar as leis da termodinâmica, né? Então, segundo essa lei, uma massa de gás inicialmente definida pelas variáveis de estado P1, V1 e T1, ao sofrer uma transformação, ela vai ter as variações finais de estado, que é o P2, V2 e T2, que é a característica final do estado. Tá vendo?
Eu tenho então uma situação inicial de pressão, volume e temperatura. Depois eu tenho uma alteração para um outro estado de pressão, volume e temperatura. Depois uma terceira, um quarto estado e assim por diante. Ele tende a ser constante, ou seja, as mudanças levam para uma constante. Então, à medida que eu vou igualando, sempre vai ser igual. Por isso que eu... Só que isso aqui, né, pessoal? Essa lei do gás ele é constante porque o meu gás é ideal ou perfeito. Por um gás que não é considerado ideal ou perfeito, essa relação aqui ela já não obedece a ela, certo? Então, já não com essa característica. Bom, pessoal, então vamos fazer uns exercícios aqui para a gente dar uma treinada. Vamos lá, calcule a variação de volume sofrida por um gás que ocupa inicialmente o volume de 10 litros a 250 graus, quando sua temperatura se eleva isobaricamente para 160 graus Celsius. Então, qual que é a variação de volume? Então, aqui qual que é o volume inicial, qual que é o volume final, né? Então, o volume final é o que eu quero saber, né? Então, o volume final é o que eu quero saber. É, inicialmente tem um volume de 10 litros, então o volume inicial é de 10 litros. Ele está a temperatura de 250 graus, ou seja, temperatura inicial de 250 graus Celsius. E quando a temperatura se eleva isobaricamente. Então, minha transformação aqui é isobárica. Por ser isobárica, então, por ela ser isobárica, a pressão inicial é igual à pressão final. Para 160 graus Celsius. Então, aqui minha temperatura final é de 160 graus. Então, aqui, ó, qual que é a relação? Pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial é igual à pressão final, volume final, temperatura final. Bom, minha pressão inicial, então como a isobárico, ó, então a pressão inicial é igual à final. Então o volume inicial é 10 litros, temperatura inicial 250 graus Celsius. Volume final que eu quero calcular e a temperatura final é de 160 graus Celsius. Vou fazer a multiplicação cruzada, então vai ser 250 PF, né, 160 vezes 10. Então é 1,6 e 2 zeros, 600. Volume final é 1.600 por 250. Então, aqui, ó, só fazendo cálculos, 160 dividido por 25, 6,4 litros. Ó, então de fato faz sentido, né, pessoal? Se eu diminuir minha temperatura, o meu volume vai também diminuir proporcionalmente essa queda de temperatura. Então, vamos lá, meu volume final aí é de 6,4 litros. Ah, deixa eu só parar aqui, colocar um outro. Deixa eu voltar aqui. Bom, vamos agora, pessoal. Deixa eu só ver se eu consigo dar mais um aqui.
conseguir. Espera aí, deixa eu parar o compartilhamento, vou pegar uma outra aqui. Então, vamos fazer agora a segunda questão aí, né? O que que me fala a segunda questão? Eu tenho um recipiente fechado, que ele vai passar por uma transformação isocórica. Ou seja, a isocórica, ela é a volume constante, né? Então, ele vai resistir até uma pressão de 3,5 kg-força por centímetro quadrado, onde contém um gás ideal sob pressão de 1,2 kg-força por centímetro quadrado e uma temperatura de 270 graus Celsius. Desprezando a dilatação térmica do recipiente, calcule a máxima temperatura que o gás pode atingir. Bom, então vamos lá. A transformação ela é isocórica. Ela ser isocórica, volume inicial é igual ao volume final. Bom, então o que resiste até uma pressão, então minha pressão final é de 3,5, então a pressão final é de 3. A pressão final, né? Então a pressão inicial é de 1,2, certo? E a temperatura inicial é de 270 graus Celsius. Então, desprezando a dilatação térmica, qual que é a máxima temperatura, ou seja, qual que é a temperatura final. Então, a gente vai na fórmula, né? PI, PI e TI, igual pressão final, volume final, temperatura final. Bom, então, volume inicial é igual ao volume final, então eu vou cortar aqui. A pressão inicial, 1,2, a temperatura, 270, a pressão final, 3,5 e a temperatura final que eu quero achar. Vou multiplicar cruzado, eu vou ter aqui, ó, ó, então vamos lá, 270, 945. Temperatura final, então aqui, ó, 945 dividido por 1,2, 787. Bom, isso prova, né, pessoal, que realmente ó, a modelagem de gás ideal, até porque na prática você achar um gás nessa velocidade, nessa temperatura já é em estado de plasma, né? Aí quando você utiliza aí para outras, né, outras funções aí. Então só para mostrar aí dessa lei, certo, João? Com dúvida aí, questionamento? Bom, então vamos lá.
continuando aí, então a partir dessa lei dos gases, a gente consegue então conceituar ali, né, mais alguns os termos para a gente chegar na lei da termodinâmica. Então esse que a gente tem aí, a primeira é energia interna. Então esse autor aí, o Dossat, ele descreve a energia como a capacidade de realizar trabalho. Bom, é verdade, né, o trabalho é um desenvolvimento de energia, né, então com energia você realiza trabalho. Então, a quantidade de energia requerida para executar uma quantidade de trabalho é sempre igual à quantidade de trabalho realizado. Que é aquela relação 100%, né? Tudo aquilo que você gera de energia, gera de trabalho. E essa quantidade de energia que um corpo possui é sempre igual à quantidade de trabalho que ela pode realizar. E as energias nem sempre são de origem térmica, pode ser de outro, né, tipo de fonte, né? Então aqui a gente está considerando que nem todas elas são de origem térmica, né? Pode ser de alguma outra fonte aí, química, elétrica, o que quer que seja. Então esses dois autores aí, o Lene e Negro, eles desenvolveram então um sistema termodinâmico que informa três formas de energia. Uma relacionada com a velocidade, que é a energia cinética, o outro com a posição em relação a um plano de referência, que é a energia potencial, né, de altura, e a outra com a temperatura. Então são os três tipos de energia, né, sistemas térmicos, esses três tipos de fontes de energia. Então, por exemplo, quando eu forneço energia térmica a um corpo, ou seja, eu vou aquecer esse corpo, ou seja, eu vou aquecer, o que que acontece? A gente aumenta o grau de agitação dessas moléculas. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou variar aquela energia interna daquele corpo. Então, os princípios da termodinâmica tá justamente baseado nessa variação de energia. Então, esses três autores aí, né, Ramalho, Ferrari e Soares, eles falam que a energia total de um sistema é composta de duas parcelas, a energia externa e a energia interna. De certa forma, a energia externa é aquelas relações do sistema com o meio exterior, que é justamente a energia cinética e a energia potencial, né. Então, a energia cinética é relacionada a movimento, a velocidade, e a energia potencial com relação à altura, né, com gravidade, gravitacional. E a energia interna do corpo, ela é relacionada com condições intrínsecas. Então, por exemplo, no caso dos gases, né, a gente modelou os gases ideais, corresponde à energia térmica que associa ao movimento de agitação térmica, né. Então esse é o conceito também de temperatura. Então, temperatura, se eu aumento ela, eu estou aumentando o grau de agitação das moléculas, né. E também energia potencial de configuração e as energias cinéticas atômico-nucleares, então é a nível micro, né. Claro que aqui fica uma coisa praticamente impossível. A gente sabe que existe, mas a gente não consegue medi-la diretamente. Então, pessoal, as moléculas de um material, elas qualquer, né, pode possuir energia tanto potencial quanto cinética. Então, elas vão ter tanto energia de gravitacional também quanto de movimento, de velocidade. E a energia interna total do material é essa soma dessas energias cinética e potencial interno. E então esses 3 autores novamente afirmam que não se mede diretamente a energia interna, porque é impossível, não tem como você medir precisamente a energia de um átomo, de uma molécula, é impossível, não tem como, né, então você não mede diretamente. O que você consegue entender, você consegue medir a variação da energia interna, né, a variação que tem ali internamente, você consegue medir em um processo termodinâmico, mas não medir diretamente aquela energia interna, né. Então o Dossat, ele falou que é executado um trabalho mecânico quando sobre uma força, né, quando eu gero uma força sobre o corpo, movimento uma determinada distância. É o conceito que a gente tem de trabalho, né, trabalho não é justamente a força aplicada vezes a distância, é a geração de trabalho. Então quando eu aplico uma força uma determinada distância, exemplo clássico aí é quando a gente empurra alguma coisa, né, empurrar um corpo, um carro ou algum objeto, a gente empurra ele, a gente está aplicando uma força numa determinada distância. Então ao aplicar essa energia, é justamente o trabalho, aplicar energia para movimentar esse corpo de um ponto ao outro.
Então, sempre que um material experimentar uma mudança de volume, aqui a gente está considerando um espaço confinado. Então, por exemplo, se eu alterar esse volume desse corpo, ele gera trabalho. Então, se o volume do material aumenta, ou seja, vamos supor que eu tenho um êmbolo, né? Então, tem um êmbolo aqui, ó. Eu, eu tenho um êmbolo aqui e eu aqueço ele, e eu aqueço, eu vou então vou aumentar esse volume. Então, esse êmbolo ele vai tender a aumentar. Então, o trabalho é realizado pelo material, ou seja, esse gás vai aumentar a sua agitação, ele vai, por consequência, expandir, então ele vai movimentar esse êmbolo. Agora, se o volume diminui, ou seja, se eu retirar calor, se eu retirar energia desse gás, ele vai tender a diminuir sua agitação, ou seja, ele tende a ficar mais parado. Eu estou retirando energia dele, então o volume tende a contrair, o volume tende a diminuir, faz o sentido inverso, né? Então, o trabalho é efetuado sobre o material, como se eu estivesse pressionando o êmbolo em cima do gás ali, né? Professor, e nesse processo também, a pressão também aumenta, não aumenta? Aqui o processo é inverso, né? Você está diminuindo o volume, mas sua pressão está aumentando. E aqui, quando você expande, é o inverso. Você está aumentando o volume e diminuindo a pressão, né? E a Sim, relação sim, é uma sim. relação inversamente proporcional. Sim, Aí, exatamente, claro, aí exatamente. você tocou num ponto correto aí, né, João? Eu esqueci de mencionar da pressão. E aí vai em sentidos opostos, né? Sim. Também acontece com a temperatura, né? Se eu diminuo o volume, eu, eu diminuir, eu aumento a temperatura, né? Ou não? Justamente. Sim. É, e Então é. depende, porque você pode ter a transformação com a mesma temperatura, que é isotérmica, Sim, ou ela é pode estar verdade. isolada ou não. Eu vou mostrar aí um pouquinho mais na frente aí, na própria primeira lei da termodinâmica, aí dá para a gente enxergar isso. Beleza. Então aí a gente tem aí esse trabalho realizado na expansão de um gás ideal. Então tem aqui justamente um volume, inicialmente ele está a 10 kg força, a 25 graus, e aqui ele tem 1 litro. Aqui eu tenho um pistão móvel, ele é um pistão perfeitamente ajustado, ou seja, não tem atrito. Então, para simplificação, esse pistão não atrita aqui com a parede. Então, a primeira coisa que eu faço é o que que é? Eu vou adicionar calor. Então, quando eu adiciono calor, eu estou aumentando a temperatura. Eu vou passar então a pressão vai continuar a mesma. Então, mesmo eu expandindo, então isso aqui quer dizer o quê? Que é uma transformação, ela é uma transformação isobárica, né? Então, aqui eu estou fazendo sempre a pressão constante, então isobárica. Aqui também vai ser isobárica. A pressão sempre vai ser a mesma. Eu vou alterar aqui temperatura. Então, ela é isobárica, certo? A pressão constante. Então, aqui pressão constante. Pressão constante. Então, aqui a pressão vai ser a mesma. Vou alterar a temperatura, já que eu estou aumentando o calor, vai aumentar a temperatura e vou expandir. O que expande, meu volume também aumenta. Então, aqui a minha temperatura duplicou e o volume também duplicou. E agora, quando eu retiro o calor agora desse gás, a pressão vai continuar a mesma. Aqui a temperatura caiu agora para 12,5, ou seja, para metade aqui, né? Foi para aí tem por 50 para 12,5, 50 para Um quarto do 12,5, valor, né? foi um quarto do valor, né? Então diminuiu 4 vezes mais, assim como também o volume diminuiu 4 vezes, agora está para meio litro. E a pressão sempre constante. Então, nesse caso aqui, eu estou lidando com a transformação isobárica. Então, quando um gás é comprimido, né, quando eu comprimo esse gás, ou seja, eu vou diminuir o seu volume e aumentar a sua pressão, se não for uma transformação isobárica, então ele vai aumentar a pressão, então a quantidade de trabalho deve ser efetuada sobre esse gás, de modo que a quantidade de energia igual à quantidade de trabalho vai ser cedida às moléculas de gás durante o processo de compressão. Então, quando eu comprimo, eu estou gerando um trabalho ali. E a temperatura aumenta em proporção à quantidade de trabalho.
de trabalho efetuado. Então, o aumento de temperatura no gás, à medida que ele vai sendo comprimido, é um fenômeno comum. É o que a gente vê, por exemplo, no compressor de ar. Então, quando a gente pega o compressor, o que que é? Não é pegar o ar, a pressão atmosférica, e comprimir ele a uma pressão maior que a pressão atmosférica. Então, quando você comprime esse gás, você então está adicionando energia o quê? Para comprimir ele. Porque, naturalmente, esse gás não fica nessa pressão, ele tende a ficar numa pressão menor, né? A gente chama de estado de repouso, né? Então, quando eu comprimo ele na câmara de compressão, o que que eu vou fazer? Eu vou aumentar a pressão e também vou aumentar a temperatura. Por isso que quando a gente comprime um gás aqui no compressor, o que tende a acontecer com esse gás? Aumentar a sua temperatura. Por isso que eu tenho esse cabeçote aqui aletado. Eu tenho essas aletas, o quê? Para dissipar o calor. Ou posso utilizar também outro meio de dissipação de calor, utilizar um arrefecimento à água ou qualquer outro tipo de arrefecimento também. Por que que eu uso essa aleta? Para evitar o superaquecimento do cabeçote do compressor e do próprio pistão. Então, isso é um trabalho que é realizado no gás. Então, quando eu comprimo ele, eu estou diminuindo seu volume, aumentando sua pressão e também sua temperatura. Por isso que tem, quando eu toco o cabeçote no compressor, quando ele está funcionando, está quente, porque eu estou comprimindo. Não é somente o atrito ali do pistão. Também é o próprio ar que está sendo comprimido, ele aumenta sua temperatura. Bom, se eu fizer então a pressão constante, né, uma transformação isobárica, como a gente viu ali anteriormente, a gente calcula então o trabalho, que é a pressão, que é a mesma, vezes a variação de volume. Então, em uma expansão, eu posso falar que a variação do volume ela é positiva. Então, o trabalho realizado nele é positivo. Se o trabalho representa uma transferência de energia, então meu gás, ao se expandir, ele vai estar perdendo energia, embora esteja também recebendo energia sob a forma de calor da fonte térmica. E numa compressão, ou seja, eu estou diminuindo o volume, a variação, claro, vai ser negativa. Então, o trabalho vai ser negativo. Então, quando um gás é comprimido, ele está recebendo energia do meio exterior. De fato, eu estou aplicando uma energia de forma exterior que ele está comprimindo. Já o trabalho é positivo na câmara de combustão, quando a gente, por exemplo, está explodindo ali é, o combustível com o oxigênio ali, né, mais a centelha. Então ele vai expandir. Na expansão ele vai realizar trabalho, ou seja, vai movimentar lá o virabrequim, vai para as rodas e movimenta um veículo. Então isso é o trabalho realizado por um gás. Bom, aqui a gente tem um exemplo. Inicialmente eu tenho um gás com pressão a 5 bar, ou 5 vezes 10 a quinta newton por metro cúbico, e um volume de meio metro, aqui é newton por metro quadrado, aqui está errado, aqui é o quadrado, pressão, né? E o volume é meio metro cúbico. Então o trabalho vai ser o quê? Pressão, depois ele vai para 1,2 metros cúbicos. Então, e a pressão, 5 vezes 10 a quinta, vezes a variação de volume, que é 1,2 menos 0,5. Então, o trabalho realizado por esse gás para passar desse estado para o outro é de 3,5 vezes 10 a 5 joule. Toma toma água aqui rapidinho. Bom, continuando então aí, João, a primeira lei da termodinâmica, então, por exemplo, num processo termodinâmico sofrido por um gás, a gente tem dois tipos de troca energética com o meio exterior. Então, a gente tem o calor trocado, que é o quê? E o trabalho realizado. Então, a primeira lei da termodinâmica a gente chama de lei de conservação da energia.
Ela define que o calor efetivo transmitido é igual ao trabalho efetivo realizado para um sistema perfazendo um ciclo. Então é uma conservação de energia. Então aquele calor que é gerado, ele gera de trabalho. Então, por exemplo, aqui eu tenho um calor de 20 joules. Se eu realizei um trabalho de 3 joules, os outros 17 joules é da variação de energia interna. Então é uma conservação de energia, se você está vendo aqui. Eu não tenho nenhuma perca, né, então na verdade a primeira lei da termodinâmica garante que eu não tenha percas de energia. Então de certa forma essa energia está em algum lugar. Então, por exemplo, uma parte virou trabalho e a outra parte está no corpo ali, né, no gás ali, né, de energia interna, onde ele perfaz um ciclo, né. Bom, então a variação da energia interna de um sistema, o que que ela vai ter? A diferença entre o calor trocado com o meio exterior e o trabalho realizado no processo termodinâmico, né, que é justamente a diferença entre o calor gerado e o trabalho realizado. Então, essa é a variação da energia interna. Então, por isso que o autor que fala lá da energia interna, a gente não consegue medi-la direto, mas a variação dela a gente consegue medir, que é justamente a relação entre o calor e o trabalho. Esses aqui a gente consegue mensurar, a gente consegue calcular, a gente consegue estipular. A partir deles, a gente acha então a variação da energia interna de um corpo. Bom, então daqueles três processos que a gente tem, que é o isocórico, o isobárico e o isotérmico, estamos falando do isocórico, né? Então, por exemplo, no processo isocórico é aquele que ocorre a volume constante. Bom, se ele é volume constante, o trabalho realizado é nulo, porque eu não tenho variação de volume. Não é aquela, se eu pegar aquela relação de trabalho, trabalho não é pressão, variação de volume, V1 menos V2. Bom, se um é igual ao outro, se é constante, aqui vai ser zero. Então, zero vezes alguma coisa, trabalho de fato vai ser zero, né? Zero vezes alguma coisa aqui, então vai ser zero, de fato, zero joule. Então, se eu não tenho trabalho, a variação é zero, logo meu trabalho também é zero. E se eu levar a considerar então m, a massa do gás, e a variação de temperatura, aí eu vou ter o calor, né, o calor gerado, que é o calor sensível, que é massa vezes o calor a volume constante, né, já que o processo isocórico, quando a gente estudava lá no ensino médio, o calor específico, a gente não determinava se era pressão ou volume constante. Agora não, agora a gente tem que saber qual que é aí a gente tem que saber qual que é se ele é o processo a volume constante ou a pressão constante. Né? Como aqui é volume constante, o meu calor específico é a volume constante vezes a diferença de temperatura. Eu recebo o calor, então, de forma isocórica, ou seja, com volume constante, o meu calor recebido vai apenas aumentar a temperatura. Já que eu não tenho realização de trabalho, vai ser só vai ser variação do calor, ou seja, delta U não é o Q menos o tal, né? Não é o Q menos o tal aqui, como ele é zero, então vai ser a variação de energia interna igual ao calor, ou seja, não realiza o trabalho. Aquele calor que gera, então naquele trabalho ele vai ser o calor, né? A variação de energia interna vai ser o próprio calor. Bom, já no processo isobárico, ele vai ser a pressão constante, né. Então, por ser a pressão constante, envolvendo o gás ideal, então o meu calor específico agora ele é a pressão constante, né. Então o calor é a massa vezes o calor a pressão constante, né, calor específico a pressão constante, a variação de temperatura. E no processo isobárico, o volume V é diretamente proporcional à temperatura T. Então, se eu aumento o volume, eu aumento a temperatura. Se eu diminuo o volume, diminui minha temperatura, tudo de forma proporcional. Então, se eu expandir o meu gás de forma isobárica, ou seja, a pressão constante, o volume e a temperatura também aumentam. Então, eu vou ter aumento da energia interna do gás.
Então, nesse caso aqui, ó, se eu tenho calor, vou gerar expansão, né? Então, ele vai aumentar o volume e geralmente, então, o meu calor é maior do que o trabalho, porque o meu calor faz com que eu expanda o gás e gero mais calor do que trabalho, né? Então, aqui então no processo isobárico, se eu aumentar o calor, a temperatura aumenta, logo eu expando. Então, eu vou ter mais calor do que trabalho realizado. Por isso que eu tenho essa conclusão aqui, ó. O calor gerado é maior do que o trabalho realizado. Já no processo isotérmico, que é aquele que ocorre em temperatura constante, e como a minha temperatura não varia, a variação de energia interna do gás também é nula, né? Então, se é o processo isotérmico, não tem, né, não tem variação de temperatura. Se eu não tenho variação de temperatura, eu não tenho variação de energia interna. A minha energia interna aqui, ó, vai ser zero. Então, a quantidade de calor gera igualmente a mesma quantidade de trabalho. A gente vai ver que isso aqui não ocorre, ó. É impossível todo o calor que é gerado virar 100% de trabalho. A gente vai ver que na prática isso mesmo não ocorre, não tem como, é impossível uma máquina ideal, aquela que... É exatamente isso que eu ia falar, professor. Seria uma máquina ideal, né? Que o Isso, mesmo que produz, gera, né? na máquina térmica a gente chama isso de moto perpétuo, né? Moto perpétuo seria ter que gerar energia infinita, né? A mesma quantidade de A- calor gera trabalho e aproveitamento ali total de calor, né? Você não tem perda. justamente, como diz, quando a gente usa ali a gente vai, extrapola ali, vai para ficção científica e vê no Star Wars da vida, a viagem no espaço, tem que ser um moto perpétuo, né? Então, um foguete que bata ali, ele vai ter que ser um moto perpétuo para poder, como diz, atravessar o espaço, né? Só que a gente também teria que ter uma vida eterna também, né? Para poder, como diz, explorar, né? E Bom, presenciar, né? Um avanço desse, né? justamente é impossível, né? Então, extrapola a lei natural, né? Tem nem como, né? Bom, então, do processo, quando o gás também vai ter um outro processo, além desses três, que a gente chama de transformação adiabática. Então, quando a gente fala transformação adiabática, é um processo que é isolado, ou seja, eu não troco o calor com o meio exterior, ou seja, o calor é igual a zero. Então, a transformação adiabática, a variação de energia interna é igual em módulo, né, do trabalho, só que em sinal contrário. Então, como eu não tenho calor, né, menos que no caso ele é zero, então eu só a variação de energia interna é igual ao trabalho em sinal contrário. Então, já que o gás não pode trocar calor com o ambiente, então aqui, pessoal, a gente pensar aqui como um isolamento, né? Então, vamos supor que aqui está tudo isolado. Então, aqui está com isolante, né? Isolante térmico, né? A gente tem aqui um isolante. A gente tem isolante aqui, o gás não troca calor com o ambiente, mas havendo variação de volume, então aqui pode ter variação de volume perfeitamente. Só que é na forma de trabalho, é que o ímbolo se move, né? Ou seja, para expandir, ou seja, para contrair, né? Então, numa expansão adiabática, ou seja, eu estou aumentando o volume, o trabalho é realizado pelo gás, é o próprio gás que expande, né? Então, aqui então o volume aumenta, né? Então, por ele estar aumentando o volume, a temperatura tende a diminuir e a energia interna também diminui. Então, logo a pressão também vai ser menor nessa transformação aí adiabática, né? E quando eu tenho o volume diminuindo, então se eu tenho a compressão adiabática, então eu diminuo o volume, aumento a temperatura, a energia interna aumenta e a pressão também aumenta.
mais ou menos igual tem no compressor, só que no compressor eu não isolo, né? No compressor eu dissipo o calor, até porque eu preciso dissipar esse calor para preservar o compressor, né? Então, se eu isolar o compressor, o que que acontece? Aquele calor não dissipa, eu posso estragar o compressor até gerar um incêndio, né? Um superaquecimento ali, estragar os pistões, né? Bom, e a partir dele também, pessoal, a gente fala também da segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica, ela fala da irreversibilidade de processo. Bom, a segunda lei, então, ela vai ter um caráter estatístico, né? Então, estabelecendo que os sistemas evoluem espontaneamente, segundo o sentido preferencial, tendendo para um estado de equilíbrio. Então, conforme a própria segunda lei fala, nas transformações naturais, termodinâmicas, né, a energia, então, se degrada em forma de energia térmica. Então, o que que é o calor, né, pessoal? O calor, ele não é energia térmica em trânsito, como se fosse uma corrente elétrica, só que é mecânica, por assim dizer. Então, o calor é uma energia que flui de um corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, a tendência é esse corpo mais quente, a energia passar desse corpo mais quente por o de maior temperatura para o de menor temperatura, né? Então, essa energia ela vai fluir até o momento que os dois corpos vão ter a mesma temperatura, que a gente chama de equilíbrio térmico. Isso espontaneamente. Agora, fazer o contrário, ou seja, o calor passar de menor temperatura para o de maior, não ocorre espontaneamente. Para isso, o que que eu preciso? Injetar energia. Opa, isso aí não é o princípio de refrigeração que a gente tem, climatização, né? A gente não faz o processo inverso. Então, tá aí o princípio que nós temos de refrigeração e climatização. Então, espontaneamente, isso aqui não ocorre, ó, de menor temperatura para o de maior, não tem como. É impossível, né? Fisicamente falando. E quando a gente fala então de processos reversíveis, pessoal, é aquele que pode ser revertido e quando isso ocorrer, não causa mudança no sistema e na vizinhança. Os sistemas termodinâmicos que a gente conhece, pessoal, não existe na realidade um processo reversível. Todos eles são irreversíveis, né? Então, o que que garante uma reversibilidade de processo? Algumas condições, então a gente tem que observar que é justamente não pode ter atrito envolvido no processo, que já é impossível. Todos os nossos processos termodinâmicos de máquina têm atrito, então já fura aí. A transmissão de calor ocorre promovida por uma diferença de temperatura infinitesimal, ou seja, as temperaturas são muito próximas, que também não acontece. E não ocorre expansão não resistida. E toda expansão ela é resistida. Toda expansão ela vai gerar atrito, né? Até porque é uma consequência da primeira premissa aí, né? De não ter atrito. Mas tem atrito. Então já fura aí, né? Os processos reversíveis. Então os processos reversíveis a gente chama de processos ideais, né? Quando a gente fala em um processo reversível, é o chamado processo ideal. É, que, por exemplo, os fabricantes, quando, né, os fabricantes da área de refrigeração e climatização, até também os de motores, caldeiras e outras máquinas térmicas, eles fabricam, né, as suas máquinas considerando máquinas ideais, né, sabendo que elas não são, mas você parte para poder achar uma eficiência próxima daquela eficiência ideal. Depois você vê o tanto que aquela máquina ela vai divergir de um ciclo ideal. Aí você vê se o seu projeto está dentro ou não daquilo que você especificou, né? Bom, por isso então a gente tem a reversibilidade dos processos térmicos reais, que é justamente o atrito existente em qualquer tipo de movimento ou fluxo, e o fluxo de calor promovido por uma diferença de temperatura vai tornar esse processo então irreversível, né? O atrito ele já proporciona essa irreversibilidade, né? Todos os processos reais, então, vão ter esse certo grau de reversibilidade. Então, por exemplo, no ciclo de refrigeração, a gente vai ter mudanças nas variáveis de estado do fluido refrigerante ao longo do processo resultante do trabalho. Então, o meu fluido, quando sai do compressor,
Então ele está no estado, ele aumenta a sua pressão e temperatura. Por ele estar dentro de um compressor, esse compressor vai estar sobre atrito. Então já por ele estar sobre um atrito, já é um processo já irreversível por si só. E além disso, o meu fluido dentro da tubulação também ele vai gerar atrito. Esse atrito gera perda de carga, né? Então essa perda de carga também é um processo irreversível. Então, por isso que, pela segunda lei da termodinâmica, é impossível eu construir uma máquina com total eficiência, justamente por causa do atrito. Então, por exemplo, o motor a combustão. Então, o motor a combustão, o que que é? A mistura ar, combustível. Se for ciclo Otto, tem ali a centelha. Se for ciclo diesel, é ar, combustível, mais a compressão. Gera explosão. Bom, gerou a explosão ali no pistão, o pistão ele já está sofrendo atrito ali na camisa, né? Já está sofrendo um atrito ali. Tem o virabrequim também, que tem uma massa, também gera um atrito, que vai lá para a transmissão, que é mais engrenagem, é mais parte mecânica atritando, e até chegar lá na roda. Ou seja, toda aquela energia é uma fraçãozinha dela que chega lá na roda. O resto ela se perde de forma térmica, de forma de atrito, algum outro tipo de perda. Então, não é, eu não consigo aproveitar, por exemplo, 100% da explosão do motor para gerar lá o movimento do veículo, né? Impossível, né? Justamente porque fura aí a segunda lei da termodinâmica. Bom, então era isso que eu queria falar aí hoje, João. Tem alguma dúvida aí, algum questionamento? Não, professor, tá tranquilo. Bom, então é isso aí, finaliza a aula aqui por hoje. Se tiver alguma dúvida, questionamento aí, é só procurar, tá bom? Desejar a você, então, uma boa noite, fique com Deus e até a próxima. Bem, professor, igualmente. Tchau. Abraço.